Seja bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E dando continuidade aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Penal, continuamos estudando o artigo 15, que trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. No vídeo anterior, a gente falou sobre a desistência voluntária e agora falaremos sobre o arrependimento eficaz. Lembrando que o artigo 16, que será o próximo artigo, ele trata do arrependimento posterior. Então, já vai colocando na sua cabeça aí para não confundir arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Eu, inclusive, achava que deveria estar lá no artigo assim. Artigo 15, desistência voluntária. Artigo 16, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, para não dar essa confusão. Mas vamos lá tentando esclarecer. Dando um toque aí, que quando eu for falar a respeito do artigo 16 na próxima semana, eu vou fazer um apanhado geral sobre as 3 figurinhas aí, para você conseguir diferenciar bem. Então hoje vamos tratar só do arrependimento eficaz, inclusive utilizando uma metodologia diferente aí, nova. Vamos ver se dá certo. Espero o feedback de vocês aí, se vocês gostaram ou não dessa maneira aqui, beleza? Então vamos lá ver o que o artigo 15 diz. O artigo 15 ele vai tratar da desistência voluntária, que não nos interessa porque já falamos sobre ela no vídeo anterior, e do arrependimento eficaz, esse sim nos interessa. O que é o arrependimento eficaz? O agente que voluntariamente impede que o resultado se produza. O que vai acontecer com esse agente? Ele só responde pelos atos já praticados. Só de você analisar aqui arrependimento eficaz, você já percebe 2 elementos muito importantes aqui. Que tem que haver um arrependimento, esse arrependimento ele é voluntário, e esse voluntário aqui não precisa necessariamente ser espontâneo, ele pode ser constrangido ou coagido, desde que a vontade parta dele. Não pode ser uma circunstância alheia à vontade do agente, porque se for, a gente vai estar lá em curso no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que trata da tentativa. Então, aqui, voluntariamente, partiu dele, não importa como essa vontade aflorou. E ele impede que o resultado ocorra. O que é importante saber aqui? Que crimes que tenham uma consumação instantânea não vai permitir o arrependimento eficaz, obviamente, porque se a pessoa praticou um ato, já consumou, acabou. A gente pode ter a posterior, que é o que a gente vai estudar lá no artigo 16, mas não o arrependimento eficaz. E outra palavrinha muito importante, que eu já citei aqui, é o eficaz. O arrependimento que não é eficaz não vai mudar coisíssima nenhuma. Para você entender um pouco mais fácil, eu vou dar alguns exemplos aqui a respeito disso. Primeiro exemplo, 2 desafetos estão lá no navio, o cara arrumou uma treta lá, aí eu quero matar esse cara, vai lá e derruba ele no mar, sabendo que ele não sabia nadar. Aí o cara começa a se debater lá e tal. Se esse cara que foi jogado no mar morrer, homicídio consumado. Se um salva-vida que está no navio olha lá para baixo, vê o cara se afogando, pula lá e salva ele, o agente que empurrou vai responder por homicídio tentado. Por que tentado? Porque ele não morreu por circunstâncias alheias à vontade dele. Agora, se ele olha ali, não tem ninguém mais, ele olhou e falou assim, vai dar ruim. Aí ele mesmo pula lá, resgata esse cara, tira do mar lá e salva ele, beleza. Ele vai estar perante a figura aqui do arrependimento eficaz, porque ele se arrependeu voluntariamente e foi eficaz, ele salvou o cara lá. Ele pode estar em curso em quê, nesse caso? Pelos atos já praticados. Pode ser uma vias de fato, dependendo da situação, do modo como ele empurrou o cara lá para baixo, alguma coisa do gênero, mas ele não vai responder pelo homicídio nem pela tentativa do homicídio. Agora, se esse arrependimento não foi eficaz, ou seja, na hora que ele tirou esse cara lá do mar, o cara bebeu tanta água que ele morreu afogado, fumo nele. É homicídio consumado e não tem jeito. Outro exemplo aqui, você quer matar o seu desafeto, você vai lá e bota um veneno no café dele e ele toma. Ele toma, já começa a passar mal. Beleza, se você consegue arrumar um antídoto e falar assim, eu te dei um veneno aí, mas me arrependi, toma esse antídoto que você vai ser salvo. O cara tomou e se salvou, arrependimento eficaz. Agora, se o mesmo cara recusando o antídoto, não vou tomar isso aí, e morrer, o arrependimento não foi eficaz. Então, nesse caso, não vai configurar o arrependimento eficaz, beleza? 2 exemplozinhos para a gente ficar claro aqui. E o último para fechar o balão, para você nunca mais se esquecer disso. O arrependimento eficaz, ele exige que você utilize
todos os meios que estão à sua disposição para configurar o crime. Então, exemplo clássico, de novo, do homicídio. Estou lá com 6 munições no meu revólver, miro pro meu desafeto, vou lá e descarrego meu 38, dou 6 tiros no peito dele, ele cai lá, acabei, esgotei os meios à minha disposição. Deu óleo, me arrependi. Vou lá, salvo esse cara e aí ele consegue se salvar por um milagre, arrependimento eficaz. Agora, tô com 6 munições, dei 2, o cara caiu lá. Eu ainda tenho 4 ainda, ou seja, eu não esgotei os meios à minha disposição. Mas aí eu me arrependo, falo, putz, melhor não. Vou lá, pego esse cara e salvo. Aí eu vou estar perante a figurinha da desistência voluntária, que não é o arrependimento eficaz. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o arrependimento eficaz é aquele que o agente já usou todos os meios à sua disposição para que fosse consumado o crime. Simples assim. A desistência voluntária, não. E o arrependimento posterior, que veremos no próximo vídeo, é quando ele consumou. O crime foi consumado. E é claro que não vai caber esse exemplo do homicídio mais, né? Vocês devem estar agradecendo aí, tanto que a gente usa o exemplo do homicídio. Mas o homicídio consumou, já era. Como é que você vai ter arrependimento posterior? Não tem jeito. Última observaçãozinha importante aqui a respeito disso é da natureza jurídica. A natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que muitas provas pedem a respeito disso, é o seguinte. Tem 2 correntes mais conhecidas aí, uma que é de Nelson Hungria, que diz que é uma causa de extinção da punibilidade, e a corrente que predomina, que diz que são causas que tornam atípico o comportamento. Miguel Reale Júnior segue essa doutrina, Damasio segue essa aí, e majoritariamente a doutrina segue essa aí, sobre a atipicidade da conduta. Então, numa prova, se tiver na dúvida, vota na atipicidade da conduta aí, beleza? E só pra gente marretar aqui de novo, lembrem-se aí do iter criminis. Lembre aí do cogitação, o agente cogita, depois ele prepara, depois ele começa a execução, depois o crime se consuma e depois nós temos o exaurimento, se for o caso, e lá na frente, recebimento da denúncia ou queixa. Vamos deixar aqui. O que é legal a gente ver aqui? Como eu falei no último vídeo, é como se a gente dividisse aqui, ó, para tratar do assunto de desistência voluntária e arrependimento eficaz, a gente pega esse quadrado aqui, ó, execução até a consumação. Aqui você tem o início da execução, e aí você tem os atos aqui de execução, até a consumação. E aqui nós temos o término da execução. Olha que interessante. Você tem o primeiro ato de execução aqui, primeiro ato de execução até o último ato de execução. Nesse campinho aqui, nesse tempo aqui, você vai ter a figura da desistência voluntária. Caso o agente desista aí nesse período, você está aqui ante a desistência voluntária. Agora, ele encerrou os atos, então você, antes aqui, nesse campinho aqui, até a consumação, você vai estar perante o arrependimento eficaz. Consumação para frente, você tem a figurinha do arrependimento posterior até o recebimento da denúncia ou queixa. E depois do recebimento da denúncia ou queixa, você ainda tem um caso de uma atenuante genérica prevista lá no artigo 65 do Código Penal. A gente vai falar mais disso no próximo vídeo, beleza? Então eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, mande aí na descrição e até o próximo vídeo. Não esqueça de assistir os últimos aí, ó. Aí do lado, só clicar aí, falou? Forte abraço.